O Lula hoje, lá no Conversa com o Presidente, ele soltou lá, vou criar um ministério para pequena, microempresa, porque elas são as empresas que geram mais emprego no país, e também tem uma parcela da população que não consegue trabalho com carteira assinada ou não quer montar um negócio, quer empreender, e um ministério específico para isso. Claro que a gente sabe que o pano de fundo disso é a reforma ministerial que está em discussão, né? Porque ele não Uhum. criou esse ministério quando fez os relatórios da transição, sugestão, quando ele montou o governo. Pergunta que você tem que responder, Zé, é para que tanto ministério? Queria deixar aí a bola com você, porque se você precisar de alguma ajuda aí da reforma, da qual a gente Eu falou na semana vou, passada, a gente troca uma ideia. precisarei com certeza. Mas, para mim, esse ministério, quando ele anunciou, a primeira coisa que me veio à cabeça era um ministério com um nome parecido, que foi criado alguns governos atrás, e, se não me engano, o ministro era o Afif Domingos, e ficou apelidado de Ministério das Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? É, que é, obviamente, uma Mas não é o coisa nome de um programa? injusta. Tem um programa em algum Não, lugar, Pequenas tem uma Empresas, Grandes... revista da Não é editora isso? Globo que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Então, É isso esse aí. passou a ser Boa. o apelido injusto, diga-se, do Ministério. Pois bem, Ministério da Pequena Empresa e Pequena e Médias Empresas é também o Ministério das Pequenos e Médios Negócios com o Centrão. Agora não, né? Porque tem um levantamento aqui, o Globo fez, eu complementei, número de ministros ou de ministérios por governo. Então, com esse novo anunciado, que ainda vai ser criado, o Lula 3, terceiro mandato, vai chegar a 38 ministros. Que aí tem que esclarecer, nem tudo é ministério, né? Tem secretaria com Secretaria status com de status de ministério. ministério e tem secretários com status de ministro, né? Quando Exato. uma pasta tem status de ministério, tem uma estrutura maior, uma estrutura de ministério. Quando só o secretário tem status de ministro, a estrutura é menor, mas é uma coisa mais Por honorífica para exemplo, dar mais força política. É exatamente. isso aí. Então, tem a CGU, Controladoria Geral da União, é uma controladoria, o nome já diz, não é um ministério, mas o Controlador Geral da União tem status de ministro, é um ministro, como Isso. todos os outros, participa das reuniões ministeriais, etc, etc. É um cargo importante e recebeu o status para justamente ter um efeito simbólico, não aumenta o número de cargos, né? Se você pegar os 38 do Lula, não Sim. vai ter necessariamente mais DAS 6, que é o máximo da função gratificada na equipe. Eles pegam e vão fatiando os ministros, né? Os ministérios. E aí tem um efeito. É engraçado, porque, vamos lá, Lula 3, 38. Lula 2, 37. Lula 1, 35. É tudo ali, né? Tem um a É, mais, dois a mais, nada, né? mas é Dilma, Lula 3 que está com o maior, né? sim, foi crescendo. E E aí eu só, Zé, para vou... ajudar você, aí não é uma correção, não. A CGU ela tem status de ministério, não só o ministro tem status de ministro, não, por causa da estrutura dela, né? Sem São dúvida. geralmente Não, e é um pastas órgão menores e tal. importantíssimo. Não, e é É um órgão isso, exato. importantíssimo. É um Aliás, se órgão, tem né, um que eu não que merece estrutura. demoveria, seria o que eu manteria com esse poder é a CGU. Esse É isso aí. vale a pena o É isso aí. investimento, né? Exato. Agora, é, pega a Dilma. Dilma 1 teve 37. Quer dizer, então, se a gente for pegar em ordem cronológica, Lula 1, 35, Lula 2, 37, Dilma 1, 37, manteve o Lula, e no 2, que já estava a coisa indo por água abaixo, chegou a 39. É o recorde. A Dilma tem esse Ah, recorde. 39. O maior número de ministérios é a Dilma. Agora o Lula vai de 37 para 38 com a criação do pequeno e médio. Como era antes? Bolsonaro. É sempre assim. Sai um governo de esquerdoso, entra um governo direitoso, cai o número de ministérios. Então, Bolsonaro terminou com 23 ministros, né? O Collor, que assumiu também com esse discurso de vamos enxugar a máquina pública, literal, caçador de marajá, blá, 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 ladrão, né? Cortou de 27 que o Sarney tinha para 12.
é o menor número de ministros. Mas não adiantava nada, porque a estrutura não. Você tira o nome do prédio, mas quem está dentro do prédio continua lá, entendeu? Era É o uma caso do farsa. Paulo Guedes, no Ministério da Economia. Fundiu planejamento, trabalho, previdência ali, e a estrutura acabava não funcionando. E os cargos estavam lá. A estrutura, Não, não muda quando porra foi nenhuma. feita a Desculpa transição, o a estrutura francês ficou do aí. mesmo tamanho. Não muda Não, porra porque nenhuma. não, Hum, e fica mais e fica às vezes mais ineficiente, porque no final quem dá o chamegão para assinar um decreto, uma resolução, né, é um cara só, uma pessoa só. isso. E o funil fica menor, fica mais apertado, retarda às vezes o processo decisório. Não é isso não o número de ministros não quer dizer rigorosamente nada, nada. Isso. Pode ter mais gente com direito a andar de jatinho, pode ter mais carro com chapa de bronze, mas efetivamente, do ponto de vista do gasto público, não muda patavina, não é isso. Isso daí é só para fazer propaganda. Então, Collor diminuiu para 12 e foi empichado por corrupção do mesmo jeito, Sim. sabe? Não mudou nada. O, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique é um caso curioso, porque ele começou com 29 e no segundo mandato diminuiu para 26. É o oposto do que aconteceu nos governos do PT, que foi crescendo à medida que você ia precisando do aluguel. E por que que o número é esse? E o Itamar E tinha uma vinte e coisa oito. legal, Zé, do Fernando Henrique, assim, a fragmentação partidária era menor, tinha menos partidos políticos. Ele tinha uma aliança muito sólida, o PSDB, com o PFL. Com a maior fragmentação partidária, e a Dilma foi o auge, cada partido quer o ministério. Por que está rolando essa reforma ministerial estão criando? Porque o PP e o Republicano, que são dois partidos que não estão no governo, querem entrar no governo. E é preciso dos votos desses partidos no Congresso. Mas fecha o pano, E vai para tem você de novo, que. Zé. E tem que, assim, na verdade a diferença era maior, porque você tinha três ministérios militares. Você tinha o Ministério da É Aeronáutica, o verdade. Ministério da Marinha e o Ministério do Exército, que foram unificados no ministério só, que é o da Defesa, e os chefes das armas perderam o status de ministro. Então, isso aconteceu até o governo Fernando Henrique. Então, Isso. quando você fala que o governo Sarney, por exemplo, tinha 27, na verdade, ele tinha 24 civis e três militares que era Sim, obrigatório preencher, né? Com alguém isso. da. Uma vez, quando eu era foca em Brasília, no século retrasado, eu estava de plantão, eu tinha acabado de chegar lá, eu tinha 21, 20 anos, nada, né? E eu estava num plantão, meu primeiro plantão. Falei, liga aí pro ministro da Marinha, para casa dele, porque sei lá o que eu tinha que falar. O almirante está. Aí, no que eu acabei de falar almirante, me caiu a ficha, né? Daí eu só ouvi a filha que tinha atendido o telefone e falei, pai, tem um repórter aqui querendo falar com o almirante. É aquele tempo que tinha agenda nas redações e o telefone de todo É, mundo estava lá, liga na casa do cara. É isso que aí. vergonha, que vergonha. Mas enfim, Falou com o almirante, Zé? Cumpriu a eu pauta desliguei, direitinho? eu fiquei tão envergonhado que eu desliguei. O cara vai atender aqui, vai me dar uma descompostura. Mas assim, o ponto é o seguinte: por que que os ministérios do PT têm sempre mais de 30, enquanto até então ele não chegava a 30, né? O Itamar chegou a 28, o Sarney chegou a 27, o Fernando Henrique bateu em 29, na trave, né? Mas não chegou a 30. Por duas razões. Primeiro, porque a base parlamentar dos governos do PT, como você já disse, era muito mais fragmentada. Muito mais. Tinha que entregar cargos para muito mais partidos, porque a base, o número de parlamentares do PT era menor do que os dos outros partidos, em geral. Nem sempre, mas como regra, né? Primeira razão. E segunda razão, o PT tenta dar representatividade social no ministério. Então, é um efeito simbólico. É uma simbologia, aquela coisa, subir a rampa lá com pessoas de todas as etnias, cores, e, né? Sim. Então, o Lula 3 tem 11 mulheres. O Sarney, pô, eu estou pastando aqui para achar quem era. Teve uma ministra mulher, mas não consigo achar, que estou procurando, não Era acho. aquela economista lá do planejamento, Não, a Dorothea Werneck, foi ministra a do Dorothea Trabalho, Werneck. exatamente. Eu tenho uma história, Isso. eu sabe que o título do livro da Dorothea Werneck. Dorothea fui eu que dei, né? Sem querer. Como é que é? Qual é o título? Apesar de ser mulher, era o título. E foi graças Mas ao por que Mário você deu sem Amato, querer? que foi Conta. assim, eu era repórter na Fiesp
e a gente estava conversando com o Mário Amato, que era o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e daí, numa rodinha de repórteres, aí ele falou, tocou o telefone, naquela época era telefone fixo, ele pediu licença, foi atender o telefone, voltou depois de 5 minutos e falou, era a ministra Doroteia, que é muito inteligente, apesar de ser mulher, e continuou a conversa. Naquela Maromata e época, suas frases felizes e machistas, né? mas nessa época era tão louco, o preconceito era tão grande, que eu fui o único que escreveu na matéria que ele tinha falado essa frase. Os outros repórteres acharam Passou normal, batido. entendeu? Passou batido. Uhum. Aí isso virou o título da matéria, primeira página, tal. Mário Amato precisou pedir desculpa, virou o livro da Doroteia. Mas enfim. E nem eu lembrava que a Doroteia tinha sido ministra. Mas enfim, era uma dificuldade. Boa contribuição, Toledo. Era uma dificuldade achar mulheres no ministério. A O Zélia Bolsonaro, Cardoso de Mello foi do Collor, ministro da Economia. uma. Uma. O Bolsonaro teve 3, o governo Lula tem 11. Então, Uhum. essa simbologia também ajuda a aumentar o número de ministérios, porque você tem que dar representatividade para os povos indígenas, para os negros, para as mulheres, etc, etc. Acaba, você vai Sim. subdividindo os órgãos e vai dando status. Agora, do ponto de vista das finanças públicas, não vai ser isso que vai diminuir o déficit, que vai impedir o Haddad de Sim. chegar, ou vai piorar, ajudar a síntese, ele chegar lá no equilíbrio zero, lá com o fiscal Está que ele se prometendo comprometeu de déficit novo. zero no orçamento para o ano que vem. Tem gente dentro do governo achando que não vai dar. E muitos analistas também, mas esse é um outro assunto. Ô Zé, olha os Então, comentários aqui, ó. Está criando esse ministério para colocar o Márcio França, pois o PP quer o de Portos. Naquele xadrez que nós comentamos na semana passada, tem uma dancinha de cadeiras aí que pode envolver o Márcio França, o Wellington Dias, para a entrada de 2 novos ministros, o André Fufuca e o Silvio Costa Filho. Lucas Porto, a dupla que vale a pena, Toledo e Zé, gostei dessa aqui, essa dupla é boa. Fabiana Carvalho, pobre contra a taxação de grandes fortunas é de lascar. Soltou essa aqui. Carla Rodrigues, as histórias de jornalismo de vocês são muito boas. Melhor coisa, boa. Ó, a Letícia está pedindo a síntese aqui, Toledo. Você faz aí por gentileza. E eu vou faço. falar aqui, ó, que já está no ar a enquete. Quem respondeu melhor lá no bloco 1, delação de Cid reforçaria provas e demoliria a narrativa de Bolsonaro. A do público, a delação de Cid pode ser o mapa da mina. É boa do público. Perfeito. É Vamos boa. lá, Zé. A pergunta para você é: para que tanto ministério? Ministérios a mais para compensar votos a menos no Congresso. Boa. Legal, cara.